Pare de dar prejuízo para a sua família. Esse é o tema da nossa sessão aberta de mentoria de hoje, que trabalharemos com o tema produtividade. E é muito interessante, no caso, falar sobre produtividade e já começar trazendo sobre a expectativa que nós temos, principalmente na vida familiar. Na nossa vida familiar, temos responsabilidades, existem expectativas ao nosso respeito em relação aos papéis que são desempenhados dentro de casa e dentro da família. É lógico que nós precisamos ter ações que gerem benefícios, que seja bênção na vida dos nossos familiares. Por isso, essa frase, para mim e para você: pare de dar prejuízo para a sua família. Nós temos que ter na nossa vida familiar e, na verdade, em todas as áreas da nossa vida, produtividade. O que é produtividade? Crescimento, realização, e temos que dar resultados. Qual o resultado que você tem dado? Como pai, você é um bom pai? Você tem imprimido no coração dos seus filhos aquilo que fará bem? Você tem imprimido no coração dos seus filhos aquilo que vai fazer eles andarem, se desenvolverem, prosseguirem sua vida, crescendo e ousando? Ou você tem feito como a grande maioria dos pais, colocado medo no corações dos filhos? Porque é assim, meus queridos, eu também sou pai. Muitas vezes o recurso que nós utilizamos para segurar, para controlar os nossos filhos, é a utilização do medo. Sem saber que esse medo serão travas na vida dos nossos filhos, serão bloqueadores, serão bloqueios que impedirão, muitas vezes eles de prosperar, eles de conquistar e realizar aquilo que eles têm potencial para fazer. Muitas vezes nós fomos vítimas disso. Não conseguimos crescer, não conseguimos realizar nada, não conseguimos ter resultado nas coisas que nós até começamos a fazer, porque nós fomos vítimas. Não porque nossos pais eram ruins, fizeram o melhor que eles podiam para nós, mas infelizmente na formação da nossa identidade foi nos imprimido o medo. Por isso vivemos hoje uma geração de bloqueados, uma geração de medrosos, que não ousam, que não têm intrepidez para lutar e às vezes ter que persuadir para vencerem sem ceder. Então, vamos buscar ter crescimento, ter realização e ter resultados. Muitas pessoas, meus queridos, eles estão hoje na vida como se estivessem patinando. Não é que está parado. Pessoas estão trabalhando, pessoas estão lutando, dando o melhor de si, mas não conseguem atingir nenhum resultado. Não conseguem ter aquilo que têm buscado tanto. Eu chamo de patinadores. São os que estão patinando como se estivesse correndo numa esteira. Parece que quanto mais rápido corre, mais rápido é a força que o leva para trás. Meus queridos, vamos parar de patinar. Eu quero passar hoje uma estratégia para vocês. Também temos outra realidade, a realidade daqueles que estão afundando, os que conseguiram progredir, mas chegaram num terreno, chegaram num ponto onde não conseguiram e acabaram e estão afundando. É como, eu lembro um filme antigo de Indiana Jones, que a pessoa vai correndo e pisa numa areia movediça. E quanto mais a pessoa tenta sair, mais a pessoa vai afundando. Tem pessoas que estão assim. Quanto mais tenta, parece que mais se afunda. Pessoas se sentem no fundo da lama, no fundo do poço. Mas existe saída, sim. Se você não consegue produzir,
Nós estamos falando hoje, através dessa sessão de mentoria, sobre produtividade. E o que é produtividade? Eu coloquei aqui uma fala de Fernando Braga e Silva, que ele diz que produtividade se trata de fazer bem as coisas, de ter um alto rendimento do seu tempo em termos de quê? De resultados e de impactos. Quais têm sido os teus resultados? Você tem impactado aonde você vive? Na casa, no trabalho, na empresa que você trabalha, na sociedade, no grupo em que você convive. Você tem impactado? Eu tenho que ser sincero com você. As pessoas nos cobram resultados. As pessoas estão de olho se nós damos resultados ou não. Na vida profissional, até mesmo dentro de casa. Muitas vezes a mulher pode não cobrar esse resultado, ou o marido não cobra da esposa isso. Mas pode saber que ele está de olho. Ninguém casou para ter um fracassado do seu lado. Puxa, mas você pode falar, nossa, não, agora você está pegando pesado. Eu estou te falando a verdade. O que você tem produzido na tua vida? Tem pessoas que começaram a produzir. É como um funcionário que começa na empresa, cresce, vai sendo progredindo, vai sendo promovido, aí chega um ponto, ele fica estagnado ali ele para. É como uma empresa que começa a progredir, mas ela fica estagnada e para. No mundo, na vida, quando você para, você começa a afundar. É como nadar. Você tem que estar sempre em movimento. Se você parar, afunda. Vamos produzir, meus queridos. Nós precisamos produzir. O mundo e a vida cobram resultado e impacto. Eu não estou sendo frio, não. Eu estou sendo realista. E nós vamos buscar produzir. Eu trouxe aqui uma fala de Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele é especialista em inteligência emocional. E ele dá uma chave para que consigamos sucesso, para que consigamos produzir, realizar alguma coisa. Melhor, realizar grandes coisas. Porque nós temos esse potencial. O que é potencial? É a potência, é a possibilidade, é a condição de conseguir grandes coisas. Então, que esse potencial possa vir à realidade, possa se materializar através dos seus feitos e das tuas realizações. Goleman fala que a base do sucesso em todas as áreas da nossa vida é a sua capacidade de ter foco. É preciso foco, meus queridos. É preciso ter uma meta clara, um objetivo específico, para sabermos aonde nós vamos. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então, que você saiba aonde você quer ir, porque aí você buscará traçar o caminho para chegar até esse lugar. Por isso que hoje eu quero estar falando para você sobre o livro A Única Coisa, de Gary Keller. É um livro maravilhoso que eu li agora há pouco tempo e me ajudou demais, onde ele diz que o foco pode trazer resultados extraordinários para a nossa vida. Para você ter uma ideia, Keller, ele nos dá esse entendimento de que é necessário não só sabermos o que nós temos que fazer, como darmos o primeiro passo, como nos movimentarmos em direção àquilo que nós temos que buscar. Chega de ficar só no planejamento. Chega de ficar procrastinando a primeira ação, as ações. Olha, eu falo para você que realmente esse livro me ajudou muito a não organizar, mas a direcionar, a entender o sequenciamento, a progressão das ações que vão culminar na realização
de um processo, de um resultado que pode ser, que deve ser maravilhoso para nossas vidas. É interessante que ele mostra uma ilustração sobre posicionamento e sequência. Ele fala sobre energia e sobre força. Ele mostra, você já deve ter visto uma sequência de dominós, quando coloca uma peça de dominó ao lado da outra, e ao se disparar a primeira, o movimento da queda da primeira empurra a segunda, e assim progressivamente até a última peça que cai lá no final. E é interessante que ele fala, e ele diz, cientificamente falando, que cada peça do dominó, ela tem energia suficiente para derrubar uma outra peça 50% maior do que ela. Olha que interessante, derrubar uma peça 50% maior. Então, quer dizer que se nós alinharmos as peças de dominó, uma após a outra, e a cada uma delas 50% maior do que o tamanho da anterior, ao final, a força que é gerada, a energia gerada através do impacto de uma peça sobre a outra, ela atinge uma condição impensável ao princípio. Deixa eu ler aqui para estar mostrando para você. Se alinharmos os dominós um a um, de modo que o seguinte seja 50% maior que o anterior, na oitava posição já teremos energia suficiente para derrubar uma peça de 1 metro. Quer dizer, se eu começasse com um dominó pequenininho, na oitava peça já teríamos condição e força e energia suficiente para derrubar uma peça de 1 metro. Agora, pasme você. Se continuarmos nessa progressão, na 23ª peça, nós já temos energia suficiente para derrubarmos uma peça que atingisse a altura da Torre Eiffel de Paris. Da altura de um edifício de 100 andares. Lembrando que tudo isso começaria com uma simples peça de dominó. Eu vou estar mostrando para vocês um vídeo que foi feito para essa ilustração, para entendermos como é importante darmos o primeiro movimento para que gerasse energia, e o gerar da energia tem uma força tão grande que consegue alcançar coisas que, a princípio, sejam impensadas para nós. Assiste esse vídeo. En daar gaat hij. En daar gaat hij. Viu que interessante? Poxa vida, o efeito dominó. E fica essa mensagem para nós. Esse livro traz a mensagem. O segredo é que você precisa criar um efeito dominó na sua vida. É muito interessante. Procure a coisa certa e dê o primeiro passo. Como diz esse livro, procure a única coisa. Qual a única coisa que você pode fazer para que você alinhe as suas prioridades na direção dos seus objetivos? É isso que eu aprendo. A resposta a essa pergunta vai estar direcionando você para a principal ação, ou talvez para a ação inicial, para a primeira pedra que precisa ser derrubada, a primeira ação que precisa ser feita, o gatilho que vai disparar uma progressão de ações que vão culminar no resultado que é o
atingir o seu objetivo, que vai culminar com o realizar do teu sonho, da tua meta, do seu propósito. Olha que legal. É muito importante entender que o máximo de impacto sequencial, a energia que foi gerada através de uma ação, você não tem ideia de como dar o primeiro passo em direção ao que você quer faz diferença para a tua vida e para o sistema de busca e de atingir as metas que nós estamos procurando. Meus queridos, essa chave é tão certa que eu, no começo desse ano, eu estava me preparando para seguir o planejamento que eu tenho feito. Eu fiz um planejamento onde eu coloquei meta em todas as áreas da minha vida, espiritual, intelectual, familiar, financeira, saúde, todas as áreas, profissional. E o que acontece? De acordo com as minhas metas, eu fui colocando as ações que eu precisava realizar. Peguei a minha agenda e fiz uma lista de tarefas diárias para que eu conseguisse realizar as minhas metas e os meus objetivos. Meus queridos, eu comecei o ano, no primeiro dia bati as metas, no segundo dia todas as tarefas, mas ao passar do dia, como é natural acontecer, eu fui cansando, eu não consegui, e eu vi que é muito difícil todos os dias eu conseguir realizar todas as tarefas, por causa dos imprevistos, por causa das coisas que acontecem, porque nós não estamos do mesmo jeito todos os dias, a nossa força não é mais a mesma, a nossa energia nem sempre nós temos para realizar as coisas. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi nesse livro de Gary Keller que nós temos que utilizar essa estratégia da única coisa. O que é a estratégia da única coisa? É ter foco, é priorizar, é saber qual é a única coisa que eu posso fazer para alinhar a minha vida, o meu caminhar com as prioridades, é ter direção para o meu objetivo. É muito interessante. Não é simultaneamente, eu aprendi. Eu não tenho que fazer, eu não posso, eu não consigo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Eu preciso, ao invés de fazer simultaneamente, fazer como nessa progressão do dominó, sequencialmente. É a sequência que vai me propiciar realizar os objetivos e as metas que eu tenho. É a sequência que vai te ajudar a conquistar os seus sonhos. Essa sequência, que jeito que é? Passo por passo, selecionando as áreas prioritárias. Não é que vai deixar as coisas sem fazer, mas fazer o que tem que ser feito, meus queridos. Por quê? Porque não tem como ter resultado 100%. Quando nós fazemos as coisas simultaneamente. Fazer tudo ao mesmo tempo, o máximo que nós vamos conseguir é ser medianos. E ser mediano é estar na média. Média vem de medíocre. Não tem jeito, ninguém é bom em tudo que faz. Não queira ser bom em tudo que você fizer. Tente se especializar numa área e nessa área seja excelente. Os grandes, os excelentes que nós conhecemos no mundo não são excelentes em tudo. Muitas vezes é excelente no esporte e até não em todos os esportes. Tem muitos craques, astros, que são excelentes em um esporte, mas não são excelentes nas outras áreas da vida deles, o que é normal. E nós, quem dera fôssemos excelentes em tudo, mas meu querido e minha querida, se você conseguir a excelência em uma área, você consegue buscar o sucesso através dela, e com esse sucesso, você consegue arrecadar e conquistar coisas que te servirão para as outras áreas da tua vida. Então, é muito importante saber que a chave do sucesso está em identificar essas coisas. Entender que não tem como
ser especialista e nota 10 em todas as coisas. Não adianta. Essa história de ser multitarefas é um grande erro, como diz esse livro. Não tem como ter resultados 100% fazendo várias coisas. Não adianta querer ser bom em tudo, viu, meu querido? Sejas bom nas principais coisas, que já é demais. Se você quer ser vencedor em algo, você tem que fazer o quê? Focar nisso. Foca nessa área. Foca, como é o título do livro, na única coisa que eu tenho certeza você vai conseguir. E eu quero falar para você e deixar essa última frase para encerrar essa nossa reflexão. Uma frase dele que está no livro fala sobre hábitos, que as pessoas não escolhem o seu futuro, elas escolhem os seus hábitos e os seus hábitos determinam o seu futuro. Construa os seus hábitos. Veja qual o teu objetivo, qual o futuro desejado e comece a analisar quais os hábitos precisam ser desenvolvidos para que você atinja essa única coisa, esse único objetivo que você vai perseguir e vai conquistar. As pessoas não escolhem o seu futuro, elas escolhem os seus hábitos e os seus hábitos determinam o seu futuro. Que você pense muito nisso que nós falamos nessa aula e que você responda uma pergunta. Qual é a única coisa? E qual é a única peça? A primeira que você tem que disparar. Qual o primeiro passo que você tem que dar, que sequencialmente vai te fazer chegar ao teu objetivo, chegar ao teu sucesso, alcançar aquilo que você tem sonhado. O meu desejo é que você dê esse passo, porque se você der esse passo, com certeza, você vai alcançar. Boa sorte nessa jornada. Um abraço.